Olá pessoal, aqui é o professor Wismar e essa é mais uma dica de matemática. Hoje a gente vai dar uma olhada em potenciação, tá? Então, qual é a definição de potenciação, né? Uma definição de potência que a gente pode trabalhar, a gente se usa muito no ensino fundamental, né? É essa aqui, ó. Então, seja A um número real, ou seja, A um número qualquer, e N um número inteiro, definimos potenciação como sendo um número A elevado a um número N. Isto é, eu tenho um número A elevado a N, tá? Ou seja, eu vou ter A vezes A vezes A, N vezes, no caso de N ser natural. Como assim, você deve estar perguntando, né? Por exemplo, suponha, a gente vai ter várias opções, mas vamos um exemplo mais simples, ó. 2 elevado ao cubo. Por que a gente fala 2 elevado ao cubo, né? Porque o 3 está elevado, ele está acima do 2, né? Nesse caso, como o 3 é um número natural, inteiro positivo, eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, o que vai dar 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Tá? Então esse é um exemplo bem simples de potenciação. Tá? Bom, uma definição que se usa muito no ensino fundamental é o N inteiro, né? Que facilita bastante a notação, né? Mas depois a gente vai fazer outro vídeo mostrando que o N pode ser qualquer número, né? Pode ser real, racional, irracional, tá? Mas vamos por enquanto trabalhar com N inteiro. Bom, aqui a gente pode fazer uma análise que é o seguinte, ó. Se eu pegar o 2, aqui eu tenho, por exemplo, assim, ó. Eu tenho o A e eu tenho o meu N. O A, nós chamamos ele de base da potência. E o N, nós chamamos de expoente da potência. Tá? Então, nós chamamos ele de expoente. Bom, aí, pessoal, eu posso também ter, por exemplo, uma fração. Ó, 3 meios elevado na quarta, eu vou ter 3 meios vezes 3 meios vezes 3 meios vezes 3 meios. Ou seja, 3 meios vezes 3 meios, 4 vezes. Tá? Então aqui eu vou ter 4 vezes. Por isso que ele fala, ó, A na N, N vezes. E isso aqui vai dar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, vai dar 81. E 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 16. Eu também posso dar um exemplo, ó, com dízima periódica. Por exemplo, olha essa dízima aqui, ó, 0,222 elevado ao cubo, por exemplo. O que eu vou ter aqui? Primeiro, eu vou transformar essa dízima em fração, né? Então, para quem não lembra, né, como eu tenho uma dízima simples, ó, eu copio o elemento que está se repetindo, que é o período, e divido por 9, que é a quantidade de números que estão se repetindo. Tá? Qualquer dúvida, se vocês tiverem isso aqui, deem uma olhadinha no vídeo, aqui no link abaixo, de como transformar dízima em fração, tá? Que é a fração geratriz. Então aqui, pessoal, eu vou ter 2 nonos ao cubo, e aí é só repetir o processo, né? 2 nonos vezes 2 nonos vezes 2 nonos. Tá? O que vai dar 8 sobre... Aí aqui, pessoal, eu vou ter então 729. 9 vezes 9, 81, vezes 9, 729. Um outro exemplo, né, pessoal, que a gente pode colocar aqui, um outro exemplo que nós podemos colocar aqui é, por exemplo, se eu tiver, por exemplo, π ao quadrado, eu vou ter π vezes π. Tá? Se eu quiser substituir, ó, π é aproximadamente 3,1 ou 14, né? Vezes 3,14. Multiplicando esses dois valores, eu vou obter 9,8596. Uma aproximação, né? Tá ok, pessoal? Então, esse é a potência quando eu tenho um número inteiro maior que 1. Tudo bem? Ó, todos inteiros maiores que 1. Um último exemplo, né, só para ilustrar. Por exemplo, ó, se eu tiver 5 na quarta, então eu vou ter
5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, o que vai dar 625. Ok, pessoal? Então, esse é um exemplo usando um número natural maior que 1. O outro exemplo que a gente tem é quando esse n é igual a 1. Então, vamos lá. Então, por exemplo, né, se eu tenho A na 1. A na 1 é igual a A. Né? Então, um exemplo numérico, tá, pessoal? Imagina, por exemplo, 2 na 1. 2 na 1 é 2. Π na 1 é o próprio π. 3 onzeavos elevado a 1 é 3 onzeavos. 0,121212, ou seja, uma dízima periódica elevado a 1, é a própria dízima periódica, que eu posso transformar numa fração, né? Lembrando como é que eu transformo, né? Como é uma dízima simples, né? Eu pego essa parte aqui, que é o período, né? Que é 12. Então eu copio o número até o período, 12, menos a parte não periódica, que é só o zero, e divido por dois números novos, porque o período tem dois algarismos. Ou simplesmente copio 12, né? 12 menos 0 vai dar 12. O que vai me dar 12 sobre 99. Tá, pessoal? Simplificando por 3 aqui, então eu vou ter 4 sobre 33. Então, elevado a 1 é exatamente o mesmo número, tá ok? Se eu tiver outra fração, ó, por exemplo, sei lá, 14 sobre 3 elevado a 1 vai dar 14 sobre 3. Ok, pessoal? Então, quando é elevado a 1, dá o próprio número. Agora, pessoal, suponha, por exemplo, que o expoente é 0. Se o expoente é 0, eu vou ter A na 0. E A na 0 é sempre igual a 1. Tá? Por exemplo, 3 elevado a 0 é 1. Π elevado a 0 é 1. 2 quintos elevado a 0 é 1. 0,2 elevado a 0 é 1. 12,45, ou seja, uma dízima periódica elevado a 0 é 1. Então, sempre que tiver um número elevado a 0, vai dar 1. E por que que dá 1, né? A gente vai ver mais adiante quando a gente for ver a propriedade de divisão. A gente vai entender por que que é 1. Mas, a princípio, né, tudo que for elevado a 0 sempre vai ser igual a 1. Ok? Bem simples. Agora, suponha um expoente negativo, tá? Então, por exemplo, A na menos N. Isso aqui vai dar, inverte-se a base e troca-se o sinal do expoente. Tá? Então, nota, eu inverti a base e troquei o sinal do expoente. Tá? Por exemplo, suponha que eu tenha 1/2 elevado na menos 3. Como é que eu faço isso? Como o expoente é negativo, eu inverto a base. A base aqui é 1/2, então vai ficar 2 sobre 1. Isso elevado a 3. 2 ao cubo é 2 na 1 vezes 2 na 1 vezes 2 na 1. Esse 1 eu não precisava colocar porque ele está no denominador. Eu vou colocar só para ilustrar melhor. Tá? Então, 2 ao cubo são 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. O que vai dar 8. Né? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Ou seja, dá 8. Outro exemplo, pessoal, é o seguinte. Ó, por exemplo, suponha agora 3 na menos 2. O 3 ele está sozinho, mas a gente sabe que é a mesma coisa, né, que escrever 3 é igual a 3 sobre 1. Dá no mesmo. Então aqui eu vou inverter a base, que vai ser 1/3, que eu inverti, e o expoente vai ficar positivo, ele troca de sinal. Isso aqui vai dar igual a 1/3 vezes 1/3, o que vai dar igual a 1/9. Da mesma forma, se eu tivesse uma dízima periódica, olha só, por exemplo, essa dízima aqui. Essa dízima, se eu transformar ela em fração, eu sei que vai ficar 1 sobre 9. Lembrando, né, em caso de dúvida, dá uma olhadinha no vídeo ali sobre transformação de decimal em fração. Se eu colocar esse cara aqui agora, por exemplo, ó, digamos que ele estivesse na menos 4. Então eu teria 1 sobre 3 na menos 4. Por quê?
que daqui para cá eu só transformei a dízima na fração, não fiz nada demais. Agora que eu vou me preocupar com com a potência. Tá? Então, como o expoente é negativo, eu inverto a base e troco o sinal de expoente. Então, vai dar 9 sobre 1 na 4. O que vai dar 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9 e 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9 dá 6.591. Tá? Desculpa, 6.561. 6.561. Tudo sobre 1. Ou seja, dá 6.561. Tá, pessoal? Então, isso dá esse cara elevado a menos 4. Primeiro, eu converto a dízima em fração. Como o expoente é negativo, eu inverto essa fração. Tá? E depois eu efetuo novamente o cálculo, como a gente já tinha visto. Né? Então, 9 na quarta vai dar 6.561. Tá? Então, esse é o expoente negativo. Então, pessoal, resumindo, tá? É o seguinte, ó. Quando o expoente é um inteiro positivo maior que 1, ou seja, tá? Por exemplo, se eu tenho uma base e o meu expoente é positivo, vou colocar em amarelo aqui, ó. O expoente aqui é 5. O 5 é um número inteiro e ele é maior que 1. Quando for desse jeito, tá? É sempre fazer a multiplicação da base, quantas vezes falar aqui, indicar, né, no expoente. Então, como eu tenho 3 na quinta, eu vou multiplicar o 3 5 vezes por ele mesmo. Tá? Então, vai dar 3 vezes 3 dá 9, vezes 3 dá 27, vezes 3 dá 81, vezes 3 dá 243. Tá? Então, quando o expoente for maior que 1, significa que esse númerozinho é um inteiro maior que 1. Quando o expoente, vou fazer o mesmo número, ó. Quando o expoente for igual a 1, é simples, dá simplesmente o próprio número. Tá, pessoal? Então, quando o expoente for igual a 1, vai dar simplesmente o próprio número. Quando o expoente for igual a 0, ó, o expoente é igual a 0, então sempre vai dar 1. Não importa o número que está ali, sempre vai dar 1. E quando o expoente for um inteiro negativo, então, por exemplo, ó, vamos pegar o mesmo 3 e vou elevar ele agora a um expoente negativo. Suponha menos 2. Como é que vai ficar isso aqui? Eu vou simplesmente inverter o número. Então, como eu tenho 3, vai ficar 1 sobre 3, que é o inverso dele. E o expoente vai ficar positivo, ó, vai trocar de sinal. Tá? E aí eu faço, ó, 1 sobre 3 vezes 1 sobre 3, o que vai dar 1 nono. Ok, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Até o próximo vídeo. Tá? No próximo vídeo eu vou mostrar como funcionam as propriedades de potência. Tá? E depois, num terceiro vídeo, eu vou resolver alguns exercícios. Certo, pessoal? Então, bons estudos.